Emoções. O que são emoções? Para que elas servem? Como é que elas funcionam? Quais são as emoções básicas? Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que rege a nossa vida inteira. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e depois mandar esse vídeo para quem tu acha que precisa saber mais sobre esse assunto. E se precisar e ficar alguma dúvida, manda a pergunta aqui embaixo. Emoções. Algo que a gente sente, que nos alertam sobre como o nosso corpo está reagindo a alguma situação ou até algum pensamento. A emoção ela tem uma importância porque através dela a gente se comunica, a gente interage com outras pessoas. A emoção ela tem a capacidade de nos conectar com o mundo, de mostrar para o mundo como é que eu estou me sentindo. Então a emoção ela é fundamental nas relações interpessoais. E um dos pontos importantes que a gente precisa falar sobre emoção é quais são as emoções. Muitas pessoas não sabem identificar o que estão sentindo. E a partir do momento que eu não sei identificar como eu estou me sentindo, é mais difícil de eu regular o meu comportamento. Porque a gente tem que pensar que o nosso corpo e o nosso cérebro, eles funcionam totalmente conectados. Então, pensamento, emoção e comportamento. Muitas vezes eu vou ter um pensamento que vai gerar uma emoção. Por exemplo, eu lembro que o meu avô faleceu. E aí a minha emoção é tristeza. Talvez saudade. Então, não só situações vão me gerar emoções. Por exemplo, se eu brigar com a minha mãe, eu posso ficar triste? Posso. Mas eu também posso lembrar de uma situação e ficar triste. Então a emoção ela é uma resposta a qualquer estímulo. Ou ela pode vir do nada. Muitas vezes a gente não consegue identificar o que vem antes, se é o pensamento, se é o comportamento, se é a emoção. E as emoções, elas vão além das respostas fisiológicas, porque eu preciso dar um sentido para uma emoção. Então eu posso atribuir um sentido a ela. Ou ela pode ser boa, ou ela pode ser ruim. O medo é uma emoção que pode gerar um desconforto muito grande. Mas ela é uma emoção que me ajuda a me alertar para uma situação de perigo. Então, eu posso ter um efeito negativo? Posso. Me sentir com medo, me sentir paralisada, mas ao mesmo tempo o medo pode me ativar para uma situação de fuga, para eu não me expor a um perigo. A gente tem que pensar que antes, há muito tempo atrás, o medo ele era importante para a gente não se colocar em perigo, com feras, com situações que a gente poderia ficar em um alto risco. Hoje, para a maioria das pessoas, o medo está mais relacionado a pensamento. Medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de morrer. Então, muitas vezes o medo ele está relacionado a situações que a gente acaba vivenciando na nossa vida. E aí a gente tem que aprender a lidar com ela. Então, já falei de uma das emoções fundamentais, que é o medo. No fim das contas, a gente tem 5 emoções básicas, sendo que 4 são negativas, que é um sentido que a gente atribui, e uma emoção positiva. Então, medo já foi. Qual que é a outra emoção básica? Nojo. O nojo, ele tem uma função básica de nos afastar daquilo que pode nos oferecer risco à vida. Por exemplo, quando eu sinto nojo de algo, de uma comida, de um cheiro, é porque de alguma forma aquilo ali pode ser tóxico para mim. Então o meu corpo reage, a gente franze o rosto, muitas vezes a gente faz uma salivação diferente. Então o nojo, ele também tem essa função de preservar a vida. A tristeza tem uma função importante quando a gente não consegue dar continuidade a alguma situação. E eu preciso me recolher, eu preciso sentir, eu preciso passar por aquilo. Como, por exemplo, quando a gente perde alguém querido, que a gente não tem o que fazer com aquela situação, mas a gente precisa sentir. É como se o nosso cérebro avisasse o nosso corpo, ó, é hora de parar. A gente precisa passar por esse momento, esse é um momento difícil. Outra emoção básica, e essa tem muita gente que conhece, especialmente quem acompanha a psiquiatria, quem veio falar sobre alguns transtornos, é a raiva. A raiva é uma emoção que nos regula a vida. Então é uma resposta para alguma situação ruim que está acontecendo, mas que me leva a agir, que me leva a atuar, para que eu possa de alguma forma mudar aquilo que está acontecendo. Então a raiva ela tem uma importância em direção àquilo, à oposição à tristeza.
Só que quando mal administrada, a raiva pode me trazer muitos problemas. Porque quando eu não consigo regular a minha raiva, eu posso acabar tendo comportamentos através da minha emoção que me trazem prejuízo. Então, raiva é uma emoção para a gente sempre estar de olho. E que apesar da necessidade que a gente tem de ter todas as emoções, não necessariamente a gente vai se deixar tomar por elas. E esquecer que as coisas a gente precisa regular mesmo que a gente vá sentir. E a outra emoção que está faltando falar é a mais importante. Na verdade, todas são importantes, não existe uma emoção mais importante, mas é a alegria. Eu falei que eram 4 emoções ruins e uma emoção boa, como é que eu esqueço da emoção boa? A alegria é o que nos leva para frente, é o que faz a gente sentir bem-estar, é o que nos leva a ter a sensação de satisfação e melhorar a nossa convivência com as pessoas, de nos conectar. Está muito relacionado com os neurotransmissores. Então, a alegria, ela é muito importante e a gente tem que cultivar momentos de alegria e felicidade. A gente tem que intensificar isso. E depois a gente tem algumas outras emoções que não são as emoções tão básicas. Essas emoções básicas, elas foram estudadas em várias tribos, em vários povos diferentes e foram identificadas através das expressões faciais. Então, por isso que a gente fala que independente da cultura, essas emoções vão estar presentes. Claro que além disso a gente tem emoções como culpa, inveja, ciúme, amor, saudade. E aqui a gente pode ficar falando de diversas situações de emoção. Então, treinar o reconhecimento da emoção é um passo muito importante para que eu possa lidar com elas. Então, a partir do momento que eu não sei o que eu estou sentindo, fica difícil de eu regular meu comportamento através disso. Especialmente para aquelas pessoas que têm algum grau de desregulação emocional, que são pessoas que têm alguma resposta emocional desproporcional a uma situação. Vou dar um exemplo: transtorno de personalidade borderline. Muitas vezes são pessoas que têm dificuldade em regular a sua própria emoção. Então tudo é muito intenso. Aquilo que é bom é muito bom. Então é uma sensação de alegria, euforia muito grande. E aquilo que é ruim é muito ruim. Como se eu não conseguisse lidar e a sensação é muito desespero. Então, essa desregulação emocional, presente em diversos transtornos, não só no transtorno borderline, mas no déficit de atenção, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no transtorno explosivo intermitente, no transtorno depressivo, no transtorno de ansiedade. Então, a gente pode ter graus de desregulação emocional em diversos transtornos. E aí a gente começa a pensar o que eu posso fazer para regular a minha emoção. Então, vocês já sabem que tem que primeiro identificar essa emoção. E em segundo lugar é treinar. Identificar pensamento, comportamento e emoção. Qual é a emoção que eu estou sentindo, o que gerou essa emoção e como que eu posso lidar com ela. E para muitas pessoas a terapia vai ser fundamental para esse processo. Mas a gente pode, através de livros, através do estudo das emoções, entender um pouco melhor e aprender a lidar melhor com essas emoções que são super importantes na nossa vida. Ufa, eu acho que deu para falar bastante emoção, fiquei até emocionada. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Se querem mais temas aqui no canal, me inscrevam aqui. Ficou com alguma dúvida sobre emoção? Queria que eu falasse mais sobre alguma das emoções? Escreve aqui que eu vou adorar saber. Não esquece de se inscrever no canal e mandar esse vídeo para alguém que você sabe que precisa assistir.